Em Gênesis, no capítulo 45, versículo 4 e 5 apenas nós leremos. Do capítulo 37 até os 50, nós vamos conhecer a história de José, uma história que tem muito ensinamento para as nossas vidas. E esse versículo diz o seguinte: cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Amém? Os irmãos podem assentar. Quero falar nesta noite sobre a minha vida no propósito de Deus. Quando nós olhamos para propósito e nós percebemos que o estabelecimento de propósito, a identificação de propósito, é bom, isso é uma atividade boa para todo homem. E nós percebemos que as pessoas organizam as suas ideias quando elas procuram identificar os propósitos, leva as pessoas se moverem, caminharem, estabelecer objetivos a serem alcançados. Desafios são lançados quando ela começa a procurar os propósitos das suas ações. E tanto para si mesma, quanto também para aqueles que cercam esta pessoa, as visões são postas em práticas, planos são estabelecidos e realizados, e aí nós podemos olhar isso numa perspectiva do indivíduo, na pessoa, quanto também na sua estrutura profissional, familiar e até mesmo ministerial. Então, estabelecimento de propósitos, nós vemos nesse sentido quanto é bom. Mas, quando as pessoas tentam descobrir qual é o propósito da sua vida, as pessoas começam a deslizar. As pessoas olham dentro da sua existência e tudo que elas encontram nas leituras não passam de autoajuda, mas não a verdadeira identificação do propósito da sua vida. Para nós enxergarmos, é preciso que nós façamos uma avaliação maior, avaliar a nossa vida segundo o propósito que Deus estabeleceu para nós. É muito mais amplo do que nós olharmos qual é o objetivo que eu quero traçar para o meu futuro. Agora muitos alunos estão fazendo o Enem, muitos jovens estão fazendo o Enem, e talvez refletiram sobre isso nesses momentos, estabelecendo propósitos de definição de curso, de estudo, mas para avaliar qual é o propósito da sua existência, precisa ser no propósito de Deus. É observar além dos nossos planos e perspectivas. Provérbios 16, versículo 9, diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Quem determina os nossos passos é o Senhor. E é isso que o homem precisa enxergar. E olhando a história de José, uma história muito pregada, bastante lida, muitos textos existem a respeito da vida de José, nós percebemos que ele era um jovem sonhador. Ele era um jovem que tinha muita expectativa na sua vida, e nós percebemos que ele imaginava um mundo lindo, imaginava um mundo justo, lutava por isso. Ele gostaria muito que os seus irmãos olhassem para a vida e olhassem para o seu pai, como ele olhava para o seu pai, com o respeito que ele tinha do seu pai. Que a família dele fosse honrada
entre os vizinhos. E nós vemos que entre os vizinhos, os seus irmãos tinham má fama. E isso nós percebemos que José imaginava uma situação de paz, de prosperidade para o seu lar. Talvez, como menino, ele brincava de rei e súditos, porque ele entendia o papel da submissão, ele compreendia, ele era submisso ao seu pai. Da mesma forma que vivia essa submissão no seu pai, então ele sonhava com isso também na vida dos seus irmãos, da sua família. E essa linguagem de vida que José vivia, nós vemos que essa percepção dele do seu estado de vida o levou a ter em seu coração atitudes que causaram muita inveja dos seus irmãos. Atitudes que trouxeram ódio por ele, e nós percebemos que ele sonhou aquilo que Deus já estava plantando no seu caráter. Então nós podemos observar nessa compreensão da vida de José, que viver no propósito de Deus não quer dizer que nós estejamos isentos de problemas. Mesmo estando debaixo da vontade de Deus, submisso à vontade de Deus, aprendendo o propósito de Deus para a sua vida, você pode passar por adversidades. O desejo que os seus irmãos fossem obedientes ao seu pai, trouxe na realidade um fim penoso para a sua vida. Quando ele levava para o seu pai aquelas situações que os seus irmãos estavam praticando, na realidade os seus irmãos entenderam como uma delação, que eles não gostariam que chegassem ao ouvido do seu pai. E isso, os seus irmãos passaram então a ter ódio dele, a tê-lo como um inimigo, tentar guardar a honra da sua família por aquela situação que os seus irmãos estavam causando diante das cidades vizinhas, trouxe um fim desastroso naquele momento daquela história de José, naquele momento da vida de José. O tornou odiado. Revelar um sonho profético aos seus irmãos tornou motivo de ironia para os seus irmãos, de chacota. Quando ele veio revelar novamente um novo sonho que o Senhor tinha dado para ele, um sonho profético que o Senhor tinha dado, foi motivo de nova ironia e também até mesmo de repreensão do seu pai. Mas a palavra nos diz que o seu pai guardou aquilo no coração. Mas até mesmo uma repreensão sobre o sonho das estrelas, do sol e a lua se curvando diante da estrela dele, o seu pai o repreendeu quanto a isso. Ser amado pelo seu pai, para ele foi o estupim para conseguir inimigos dentro da sua própria casa. Nós vemos então este jovem exemplar. Talvez muitos pais olham para a história de José e podem dizer: eu gostaria que meu filho fosse tal qual José. Este menino exemplar, esse jovem, esse filho obediente, crente, fiel ao Senhor, temente a Deus. Talvez hoje muitos dissessem: vai ter um futuro brilhante. Esse menino tem tudo para ganhar o mundo. E nós observamos a história, mas uma fatalidade, eu coloco entre aspas, uma fatalidade aconteceu. Será uma fatalidade? Nós vimos que José interpretou que não.
no final. Ele interpretou que não. E diante dessa situação, nós olhamos para a nossa vida. Será que nós estamos compreendendo os nossos momentos de adversidade? Será que nós, quando olhamos para as nossas lutas, será que nós estamos tratando delas com humildade e crendo esperançosamente que Deus ainda está no controle da nossa vida? Quando nós passamos por adversidades, problemas terríveis na nossa vida, às vezes nós nos pegamos angustiados. E nós olhamos, José se angustiou também. Quando seus irmãos estavam já lá no final da história, relevando até mesmo uma repreensão de José como governador, e ele proporciona uma situação onde ele solicita a prisão de um dos irmãos, para que trouxesse Benjamim, o filho mais novo, o irmão mais novo. Então, naquele momento, os irmãos começaram a falar: certamente nós estamos sofrendo a vingança de Deus. Certamente nós estamos sofrendo a vingança porque nós vimos o nosso irmão José angustiado e clamando pela sua vida. Então, no momento da adversidade, muitas vezes nós vamos nos pegar numa situação de angústia, numa situação de clamor pela vida, pedindo insistentemente para que alguém socorra daquela situação angustiante. Mas nós precisamos olhar nesses momentos difíceis e lembrarmos que o Senhor já revelou para nós, pela sua palavra, que Ele tem poder e controle sobre todas as coisas. Deus governa sobre todas as coisas, e Ele é poderoso, e mesmo nas nossas adversidades mais difíceis, nós cremos e precisamos exercitar esta confiança que o Senhor está conosco, até mesmo nesses momentos difíceis. Olhando também, queridos, viver no propósito de Deus é ser guiado pelo Espírito Santo. Olhando os problemas que José teve, percebemos com toda clareza que não foram os problemas que determinaram as suas ações e as suas atitudes. Não foram as situações angustiantes que fizeram dele uma pessoa ressentida, que fizeram dele uma pessoa que não tivesse ações que viessem beneficiar outros, ações que viessem glorificar a Deus. Isso nós precisamos aprender, porque os nossos problemas não podem definir as nossas atitudes, mas o Espírito Santo é quem vai guiar as nossas atitudes, as nossas ações. E nós precisamos viver na ação do Espírito Santo, viver na autoridade de Deus na nossa vida. José foi vendido, mas o Espírito Santo lhe conduziu para que Potifar, um oficial de Faraó, tivesse em José uma referência para comprá-lo. Porque Deus queria trabalhar com José naquele lugar, na casa de Potifar. E ele ganhou a confiança de Potifar. As suas ações demonstraram que o Espírito de Deus estava com ele. Será que as nossas ações diárias demonstram a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida? As nossas atitudes diárias precisam apontar que o Espírito de Deus está nos conduzindo.
senão nós seremos guiados pelos problemas, pela força do mundo, pelas influências externas, mas precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Tal evidência que o Espírito Santo estava com ele, que nós vemos, como Paulo afirma, fazei tudo de coração como para o Senhor. Então essa atitude que José teve na casa de Potifar, fez com que houvesse prosperidade e houvesse diferença no seu trabalho. Aquilo que José colocava a mão, prosperava. A prosperidade, ela era tão visível que Potifar colocou José para administrar toda a sua casa, todos os seus bens. E nessa administração houve prosperidade, e a palavra do Senhor nos revela que essa prosperidade se estendeu sobre a casa de Potifar e sobre o campo dele. Então todo o trabalho dele foi próspero. O que nós podemos perceber é que a prosperidade está na vida daquele que tem o Espírito Santo de Deus lhe conduzindo. Aí está a diferença em ter e ser a bênção de Deus onde nós estamos. Nós precisamos tanto ter no nosso coração para revelar as nossas atitudes, como também ser bênção. A prosperidade na casa de Potifar foi grande, e nós percebemos que a prosperidade não quer dizer que é a riqueza na vida da pessoa, porque na realidade quem estava enriquecendo ali era Potifar, mas a prosperidade estava nas mãos de José. Então aqui está o significado da prosperidade, de ter e ser a bênção de Deus onde nós estamos. Nós estamos vivendo desta forma, sendo prósperos onde estamos trabalhando, onde estamos estudando, levando a bênção do Senhor nos nossos locais de convivência. Isso é ser próspero diante de Deus. Na prisão, José foi preso injustamente. Nós conhecemos a história, a mulher de Potifar teve desejo por ele, ele não se deixou ser levado pela tentação, e por isso ele acabou indo para a prisão. Ela armou aquela artimanha, e ele acabou injustamente indo para a prisão. Mas essa circunstância, não foi isso que definiu o caráter de José, mas foi a presença de Deus na sua vida. Lá na prisão, José expressou a presença de Deus nas suas atitudes, que ganhou o coração do oficial do cárcere. Olha que expressão bonita que a palavra do Senhor nos revela. Ele ganhou o coração do oficial do cárcere. Ele comandou todos os presos. O oficial do cárcere colocou a responsabilidade sobre José, sobre todos os presos. Ele tinha mais liberdade ali dentro da prisão do que os outros presos. E ali nós percebemos que, da mesma forma como Deus estava criando a vida de José, expressando a sua bondade no seu coração, a bondade na sua vida, ele também expressou bondade e foi compassivo, teve compaixão dos seus companheiros de prisão, vamos dizer dessa forma. Tanto que é claro isso, quanto ele cuidava desses homens, que ele percebeu que o copeiro e o padeiro estavam entristecidos, estavam abatidos. Não lhes chegou aos ouvidos, dizendo uma conversa, olha, o copeiro e o padeiro estão angustiados. Não, ele percebeu. Por quê? Porque o Senhor era com ele, ele foi colocado para cuidar daquelas pessoas, e ele cuidava com todo zelo
daquelas pessoas. Isso é uma atitude de uma pessoa que tem a presença do Espírito Santo em sua vida. E ele observou o quanto aqueles homens estavam abatidos, e diferente de ele viver um espírito ressentido, um espírito revoltado, vingativo por causa da sua prisão injusta, ele decidiu viver uma vida cuidando daquelas pessoas que ali estavam, porque o Senhor o havia colocado naquele lugar. Ele já estava compreendendo que onde ele está ali porque o Senhor lhe colocou ali. E nós precisamos ter essa compreensão. Onde nós estamos? Onde o Senhor nos tem colocado? Tenha essa compreensão no seu coração. O Espírito Santo do Senhor está contigo. O Senhor Deus te colocou neste lugar. Então, use este lugar como o lugar onde você vai expressar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo que te guia e que te leva a expressar a bondade de Deus na sua vida. Percebemos também que diante do faraó, ele agiu com toda a sabedoria e submissão, porque o Espírito de Deus estava na sua vida, respeitando a autoridade. E nós vemos que ele tanto seguiu essa submissão antes e depois de ser governador, porque ele compreendia que toda a autoridade é constituída por Deus sobre a nossa vida. E nós percebemos que José compreendeu isso, mesmo estando num lugar como escravo, tendo sido vendido para uma nação como escravo, ali tinha uma autoridade constituída por Deus sobre a sua vida, e ele tinha que respeitar. Percebemos que mesmo quando ele foi governador, em todas as decisões que ele teve, até mesmo no cuidado da sua família, para trazer a sua família, para cuidar da sua família, ele fez tudo isso sob a autorização de Faraó, porque ele entendeu a submissão à autoridade. Isso também é uma característica de quem vive sob a direção do Espírito Santo na sua vida. Então não são as atitudes, as adversidades, os problemas que vão determinar o nosso caráter, mas é o Espírito Santo de Deus, é quem vai determinar o caráter na nossa vida, no coração do cristão. Nós precisamos olhar para a história de José e aprender o que o Senhor está nos ensinando. Todas as vezes que nós lemos essa história, nós aprendemos mais uma atitude diferente que precisamos ter na nossa vivência, no nosso cuidado, no nosso relacionamento, na nossa vigilância. E todas são atitudes sob a direção do Espírito Santo em nós. E irmãos, também podemos aprender que viver no propósito de Deus é tornar conhecido o seu Senhor. Vamos dizer isso? Viver no propósito de Deus é tornar conhecido o seu Senhor. Como que eu posso tornar conhecido o Senhor da minha vida? Em todos os lugares. Onde eu estiver, é uma oportunidade de eu tornar conhecido quem é o Senhor da minha vida. Quando os companheiros de prisão, o copeiro e o padeiro, sonharam, estavam lá abatidos, angustiados, eles queriam que alguém lhes interpretasse o seu sonho. Quando José testemunhou quem era o Senhor da sua vida,
Naquele momento ele falou: não são de Deus as interpretações? Talvez ele fosse tentado até mesmo a dar uma palavra de consolo. Pelo que nós olhamos a história de José, ele era uma pessoa muito sábia, ele era uma pessoa envolvente, carismática. Quantas pessoas trazem momentos de angústia, relatos de angústia para nós? Será que nós estamos dando os nossos conselhos, a nossa palavra de consolo para aquela pessoa? Somos hábeis para falar, ou nós estamos trazendo a interpretação de Deus para aquela vida? José não perdeu a oportunidade de expressar quem era o Senhor da sua vida. Olha, eu vou analisar o seu sonho, vamos ver que conexão existe. Não, ele falou assim: olha, de Deus são as interpretações. E Deus o levou a trazer as interpretações que se cumpriram na vida daqueles homens. Ele apresentou com isso a onisciência de Deus. As nossas ações precisam apresentar o nosso Senhor, o nosso Deus onipotente, o nosso Deus onisciente, o Senhor que conhece todas as coisas, tem poder para conhecer o coração das pessoas. E nós precisamos clamar e depender de Deus na nossa fala, na nossa vivência, para compartilharmos quem é o Senhor da nossa vida. Para Faraó, segundo o testemunho do copeiro, ele relata: olha, no meu tempo de prisão, eu tive um sonho, e teve um jovem hebreu que interpretou o meu sonho. Para o copeiro, quem tinha interpretado o sonho era José. Mas quando José foi chamado diante do faraó, para que ele interpretasse o sonho, ele falou com toda clareza: isso não depende de mim. Isso não depende de mim. Isso é conhecimento, irmãos, é conhecimento do seu Senhor, porque talvez as pessoas que recebem um dom de Deus podem começar a dizer no seu coração, ou expressar: olha, alguém vai lá que aquele irmão faz uma oração forte, eu oro mesmo. Não, isso não depende de mim, depende do Senhor. Mas ele não deixou somente nessa palavra, ele falou: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Tamanho era o conhecimento que José tinha de Deus, que ele tinha certeza que Deus daria uma palavra para Faraó. E nós precisamos ter essa segurança, que o Deus que está conosco, o Deus de Jacó, Ele nos dará a palavra no momento certo. E nós precisamos tomar posse desta autoridade do Senhor na nossa vida. Mas não confiarmos na nossa palavra, mas confiarmos na palavra de Deus. Aguardarmos a palavra de Deus e usarmos a palavra de Deus, que Ele já revelou para nós. A revelação Ele já fez, e agora nós precisamos levar essa palavra do Senhor a quem servimos. Ainda no final, apontou os 2 sonhos que que Faraó havia tido, e diante daqueles 2 sonhos, das espigas e das vacas, as espigas magras, que engoliam as espigas gordas, as vacas magras, que engoliam as vacas gordas, e ele disse: é um sonho só. E ele não deixou de expressar que Deus estava dizendo: olha, este é um sonho só, e já foi estabelecido por Deus.
Novamente ele apontando para Deus. Ele não simplesmente falou, isso é um sonho e está estabelecido. Não, isso está estabelecido por Deus. O Deus a quem eu temo, o Deus a quem eu sirvo, é Ele quem está falando para você, ó Faraó. O que é que vai acontecer? E além disso, ele disse, e este apressa a realizar. Ele deu 2 vezes o sonho de maneira diferente, porque já estava decretado e se apressava a realizar o propósito sobre a Palestina, né? O antigo Egito ali. E nós vemos que ele estava apresentando que Deus é onisciente, sabe de todas as coisas, Deus governa sobre todas as coisas, mas é o mesmo Deus que revela também aquilo que o homem precisa para a salvação. Deus revela aquilo que Ele quer para a vida do homem. Deus revela, Deus é poderoso e Ele faz isso para a vida do homem. José recebeu Asenate como sua esposa. E com o nascimento dos seus 2 filhos, ele ainda revelou quem era o seu Senhor. No nascimento do seu primeiro filho, Manassés, José expressou, Deus me fez esquecer todo o sofrimento e toda a casa de meu pai. Olha que lindo, quando ele vê a felicidade do nascimento do seu filho, todo pai fica deslumbrado com o nascimento, ele agradeceu a Deus, ele enalteceu o Senhor a quem ele serviu. E ele disse que o Senhor Deus é que fez com aquela alegria esquecer de todo sofrimento, de escravidão, de injustiça, de situação adversa na sua vida. O Senhor lhe fez esquecer, até mesmo a saudade que ele sentia do seu pai, da casa do seu pai. O Senhor naquela alegria proporcionou. Então ele engrandeceu a Deus. No seu segundo filho, o Efraim, ele também fez uma declaração, Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Olha que lindo, irmãos, a sua prosperidade, até mesmo material, porque aqui ele já tinha prosperidade material, você está engrandecendo ao Senhor, você está adorando ao Senhor, você está expressando que esta prosperidade é dada pelo Senhor a quem você serve, você está atribuindo a glória ao Senhor da sua vida. Isso é que nós aprendemos com José. O propósito de viver no propósito de Deus é tornar conhecido o seu Senhor. Você está testemunhando que aquilo que você tem foi Deus quem te deu. As suas ações estão expressando que são para a honra daquele que te criou. É isso que José fez. Mesmo corrigindo os seus irmãos, quando seus irmãos vieram comprar o alimento, chamou até mesmo eles de espiões, e determinando que um ficasse, até buscar o caçula, ele expressou, eu tenho temor de Deus. Naquela situação que ele estava fazendo, até mesmo numa simulação, para que os seus irmãos vissem a seriedade daquele governador. Ele falou em um momento, eu tenho temor de Deus. Imagine, um grande governador do Egito, o segundo homem do Egito, dizendo que temia não a Faraó, mas temia ao Senhor, o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Nós expressamos que nós temos temor do Senhor, as nossas ações expressam que nós tememos a Deus, as nossas atitudes,
Os nossos relacionamentos expressam que nós tememos a Deus. Ele considerou que Deus é supremo e Senhor sobre tudo e sobre todos. O Senhor Deus é supremo. Por isso que nós vemos que o salmista Asaf escreve no Salmo 76, somente tu, ó Deus, és temível. Tem até uma versão que fala terrível. Mas somente o Senhor Deus é todo onipotente e supremo Senhor sobre todas as coisas. E nós vemos que ele apresentou que a sua vida, a sua história era propósito de Deus para a salvação da sua família, para a salvação da sua nação. Ele expressou nesse versículo que nós lemos: foi para salvar vidas que Deus me enviou. Deus é o nosso Salvador. É isso que ele está dizendo. Quem salva a nossa vida não é o seu dinheiro que está comprando esse alimento aqui nesse período de seca. Ele está dizendo isso. Não é porque o Egito guardou todo esse mantimento, mas é porque Deus providenciou a salvação das nossas vidas. E nós observamos essa história de quanto José confiou em Deus, mesmo na sua tribulação, mas no final da sua história aqui nós percebemos o quanto ele reconheceu e identificou o propósito de Deus na sua vida. Não podemos nos desesperar e nem desprezar que a nossa vida precisa estar no propósito de Deus. Diante das adversidades não podemos entrar em desespero, mas precisamos levar em conta que ela precisa estar no propósito de Deus. E quando nós olhamos isso na nossa vida, nós percebemos que muda totalmente a nossa perspectiva de ação. Nós passamos a ter ação diferente. Perceba que José, quando ele se tornou governador, ele teve o seu nome mudado. Ele passou a ter o nome no Egito de Zafenate-Paneia, mas a mudança do seu nome não lhe trouxe mudança no seu caráter. Porque quem dirigia o caráter de José era o Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, isso nos leva a olhar a nossa vida, olhar a nossa história, onde nós estamos, o lugar onde Deus nos colocou, o cargo em que Deus nos colocou, a cidade, em qualquer situação. Nós podemos nos mudar em qualquer situação, mas o nosso caráter de cristão tem que permanecer o mesmo. A nossa vida de relacionamento com Deus tem que permanecer a mesma. A nossa comunhão com Deus tem que permanecer da mesma forma. E isso vai refletir nas nossas atitudes. Ele expressou a sua vida desse jeito, desde a sua juventude até a sua velhice, até a sua morte. Nós percebemos que José sofreu 17 anos, todo tipo de injustiça, mas ele se manteve íntegro no propósito de Deus. Nunca deixou que o temor do Senhor se afastasse da sua vida, e nem se deixou ser guiado senão pelo Espírito Santo de Deus. Sempre o Senhor foi com ele em todas as circunstâncias. O Senhor estava com ele. O Senhor não o abandonou. E ele teve a confiança na presença de Deus em todos os momentos da sua vida, por mais difíceis que tenham sido e tenha passado. Faraó pôde ver em José o Espírito divino.
Eu olho isso aqui, irmãos, eu falo assim: Senhor, que responsabilidade enorme que nós temos como cristãos. Será que no seu local de trabalho, o seu patrão, os seus empregados, os seus clientes, estão vendo o Espírito de Deus na sua vida? O Espírito divino? Quando Faraó falou: olha, precisamos então, porque por determinação de Deus, e José já deu o caminho, arrume uma pessoa que tenha capacidade de armazenar, que recolha 1/5, dos mantimentos no tempo de fartura. Faraó disse: quem nós encontraremos, que homem nós encontraremos, senão este que tem o Espírito divino? Olha a responsabilidade do nosso testemunho. José estava expressando o Espírito divino ali diante de Faraó, diante daquela nação. Mas nós vemos que José estava prefigurando aquele que Isaías profetizou, e depois 700 anos, na sinagoga do templo, leu o texto e disse que se cumpriu naquele dia esta palavra: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Este que José estava apontando, prefigurando, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. José reconheceu que Deus o levou para o Egito com o propósito de salvar vidas. Este versículo que nós lemos foi para salvar vidas. A sua vida teve o propósito também de apresentar Jesus, o Filho de Deus, que o Pai enviou para dar vida e vida eterna para aquele que crê. José expressou isso, apontou isso, e Jesus foi o enviado de Deus. O Filho do homem que veio para salvar o que se havia perdido. O Filho amado que o Pai pronunciou: neste eu tenho prazer. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Jesus é o filho obediente. José foi um filho obediente e apontou para Jesus, o filho obediente que obedeceu até a morte de cruz. Veio obedientemente e sofreu sem ter culpa. José foi preso injustamente, sem ter culpa. Estava apontando para Jesus, aquele que viria sofrer sem ter culpa por causa dos nossos pecados, mas em favor do plano de Deus, o plano redentor de Deus, para a salvação do homem pecador. E isso demonstra a superioridade de Jesus, porque José morreu. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. E por isso que nós temos vitória em Cristo Jesus, porque Jesus Cristo morreu, venceu, sofreu toda a dor, mas Ele ressuscitou por amor às nossas vidas. Deus o Pai o ressuscitou. Queridos irmãos, o que é ter uma vida no propósito de Deus? Numa frase simples, direta, ter uma vida no propósito de Deus é viver à semelhança do seu Filho amado, Jesus Cristo. Talvez você esteja num momento de muita reflexão na sua vida. Talvez você diga: eu ainda não me encontrei.
Talvez você esteja passando por angústias, adversidades severas na sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é viver a semelhança do Filho amado Jesus Cristo. Vamos viver a nossa vida no propósito de Deus. Não vamos olhar para os problemas que nós temos no nosso dia a dia. Vamos olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo conquistou por nós. Tudo que Jesus conquistou por nós é direito nosso, é nossa herança. E nós precisamos viver esta vida plena diante dele, no caráter de Cristo Jesus.